Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E que vídeo polêmico, não é mesmo? Quem é Satanás? Nós vamos falar de Satanás hoje. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tive uma conversa com uma amiga que viu outro vídeo sobre as mentiras de Satanás e ela me fez refletir muito sobre a minha fé, né? E porque a gente é muito diferente e ela tem outras perspectivas. E hoje eu queria trazer um pouquinho sobre Satanás mesmo. É, e, e partindo do princípio assim, eu tô tendo uma aula sobre africanidades, né? E a gente tava estudando as religiões afro e tal, Umbanda. E, e o meu professor, ele trouxe para nós um livro sobre os orixás pra gente conhecer. E eu tive muita sorte na minha formação quando era criança, assim, eu estudei numa escola muito boa. Ela tem vários erros, mas assim, que formação incrível que eu tive. Porque quando eu tinha 6 anos eu aprendi sobre os orixás e sobre as religiões afro, então eu nunca tive problema com isso real, assim, sabe? E e aí o meu professor trouxe esse livro para falar pra gente sobre os orixás, e ele falou muito sobre a mitologia, né, da religião afro e pá. E aí ele estava discutindo sobre o quanto que é rico essa questão mitológica das religiões, essas metáforas, né? Porque elas explicam o cosmos de alguma forma. Então é muito legal a gente conhecer as religiões, né? E pra mim, dentro do cristianismo, eu tô trazendo isso porque pra mim, óbvio que tem uma questão de fé envolvida, né? Eu sou cristã, então pra mim tem toda uma questão de eu acredito nisso, né? Mas assim, pra você que caiu aqui de paraquedas, que não sabe o que tá acontecendo nesse vídeo, porque quando eu gravei outro vídeo, eu até tava conversando com a minha amiga sobre o canal, né? Esse canal é muito um modo de como eu ponho minhas coisas pra fora, né? Não tem nenhuma pretensão de mudar os seus pensamentos, nenhum, sabe? Só um diálogo mesmo, abrir um diálogo, talvez, pra gente trocar uma ideia e se conhecer melhor. Enfim, e aí, porque eu precisava falar, né? Eu não tô conseguindo ficar dentro de casa, então tá difícil pra mim. E aí eu falei, vou fazer isso. E desde o ano passado, na verdade, antes da quarentena, já tava me dando um estresse, assim, sei lá, eu queria falar, sabe? Então é mais nesse sentido. Então, sei lá, eu queria colocar isso, né, para as pessoas, porque assim, não é uma verdade absoluta, você não precisa ficar me julgando, né? Você pode discordar e pode pensar diferente, pode pontuar pra mim e ok, tamo junto. Enfim, e aí eu trouxe isso porque hoje eu vou falar sobre quem é Satanás, porque a minha amiga me perguntou isso e gerou toda uma reflexão dentro de mim. E, e eu queria que, se você é cristão, óbvio que você olhe pela vertente da nossa fé, mas se você não é cristão, tipo, olhe pelo menos, se você quiser continuar assistindo esse vídeo, olhe pela vertente de estou conhecendo uma mitologia, né? E assim, isso é a minha experiência, o que eu fui acumulando conforme eu tenho intimidade com Deus e eu vou entendendo a visão da minha fé, né? Mas eu também não coloco isso como verdade, é como eu entendo, como eu interpreto, né? Então isso não é a verdade da igreja, nada no meu canal. Pelo menos agora, a partir de agora, não estou pontuando isso, né? Não tenho pretensão de ser coerente com a igreja ou não ser. É uma forma de eu me expressar, de eu construir os meus pensamentos, e é isso. Gastei 4 minutos falando isso, mas era isso que eu queria falar, porque parece às vezes, dá a impressão às vezes que tipo, eu quero ser, né, uma uma pessoa que fala sobre o assunto, mas não é isso. É só pra eu me expressar mesmo, gente. E assim, quando a gente se expressa, a gente corre o risco de quê? De se contradizer, né? Porque nós somos humanos. Então, eu não tenho nenhum medo de me contradizer, eu não tenho nenhum problema em me contradizer. Inclusive, acho isso ótimo, que eu preciso crescer. Às vezes eu volto e ouço meus vídeos e eu falo, gente, stop. Muito bom. Enfim, vamos lá. É, Eu queria começar falando que quando a minha amiga me mandou quem é Satanás, o que você pensa, né? Quem é Satanás pra você?
Na hora eu falei, gente, mas eu nunca pensei nisso, né? Sempre que alguém fala alguma coisa pra mim, a pessoa pergunta, quem é Deus? Eu sempre respondo, quem é Deus pra você, não quem é Satanás, né? Que pergunta estranha. Mas aí eu percebi que eu não conseguia responder quem era Satanás sem responder quem era Deus. Porque Satanás é uma criação de Deus. Isso já começa mostrando pra gente que Satanás e Deus não são o bem contra o mal, entende? Não tá no mesmo lugar, porque Deus é a força maior, né? A gente acredita que nem lá em Aristóteles, se você conhece um pouquinho, ele é o motor, ele é o primeiro motor. Então ninguém pode ter criado Deus. Tem que ter alguma coisa que surgiu, né? Que não foi criada. Então Deus é essa coisa que não foi criada, né? Para nós cristãos é uma pessoa. Essa pessoa. E aí Satanás ele é criação. Então ele está abaixo de Deus nesse sentido. E isso é muito fundamental, né? E aí o que acontece? Deus, antes de criar o ser humano, né? Ele materializava a sua vontade em seres espirituais. Então, os anjos são a materialização da vontade de Deus. Então, por exemplo, na Bíblia, a gente tem São Rafael, que é a materialização da cura de Deus. Então, Sara precisava ser curada, né, lá no livro de Tobias, e São Rafael estava lá presente. Então, é a vontade de Deus. O nosso anjo da guarda é um cuidado de Deus pra gente, é a vontade de Deus pra nós. Então, por isso que a gente conversa com os nossos anjos da guarda, né? Beleza, entendendo isso. Aí, por exemplo, São Gabriel é o anúncio de Deus, a mensagem, o porta-voz. São Miguel, que significa quem como Deus. É humildade, né? E isso eu já puxo para uma coisa muito legal que eu sempre fiquei pensando e que faz muito parte de nós, que eu falei para vocês, inclusive em outros vídeos, que eu tava vivendo muita identidade esse ano, né? E uma das coisas que diz da nossa identidade é o nosso nome. Lembra que eu falei pra vocês do Vygotsky, que ele falava que quanto mais a gente nascia e aí a linguagem ia construindo a gente? Nós somos seres que têm linguagem, né? E isso é muito fantástico, isso diferencia a gente dos outros. Eu sou apaixonada por esse fato, eu quero me aprofundar, eu quero fazer letras por causa disso, inclusive. Então, e os animais não têm linguagem, eles têm linguagem, mas eles não têm língua, né? Eles não estruturam. O que é a diferença da língua e da linguagem? A linguagem é tudo, e a língua é um padrão de comunicação, né? É algo que a gente estrutura. Os animais não têm língua porque eles não têm raciocínio lógico igual a gente, né? Não vou entrar nisso, senão eu fico aqui, ó, pra sempre nesse assunto. E o que acontece? A gente se constrói a partir disso. Então, quando a gente nasce, a gente recebe um nome, até em outras culturas indígenas, africanas, tem disso, né? É meio que, tipo, muito humano isso, né? Quando a gente se constrói, a gente... Quando a gente nasce, a gente recebe um nome. E esse nome tem uma carga, assim como nossa carga genética, assim como, né, tudo que a gente recebe dos nossos pais. É a primeira coisa do meio que a gente absorve, eu acho, né? Então, é algo que vai te acompanhar pela vida inteira. E aí eu comecei a pensar, nossa, meu nome, qual é meu nome? Meu nome é Ana Beatriz. Eu já tinha pensado isso, mas Deus foi construindo e foi me fazendo entender e enxergar o que isso dizia da minha identidade, né? Eu não sei se já comentei com vocês, mas eu ia chamar Amanda e não Ana Beatriz. E Amanda significa digna de amor, aquela que é amada, né? Em contrapartida, Beatriz, que é o meu nome, significa aquela que leva a felicidade, ou seja, aquela que ama. Então, se eu chamasse Amanda, talvez eu não teria tanto essa a loucura, né? Não sei, não chama Amanda. Mas assim, eu não teria tanto esse chamado do cuidado do outro, de cuidar do outro, de amar o outro, de ir pra fora, sabe? Amanda pra mim é pra dentro, tipo, o outro que vem até mim. E eu tenho essa questão de, tipo, essa dificuldade de ir até o outro, mas essa necessidade de ir até o outro, né? E aí, isso é o que como Deus começou a trabalhar esse negócio do nome comigo. E aí depois veio na Ana, né? Ana significa graciosa, cheia de graça. E aí é muito legal porque cheia de graças. O que é graça de Deus? Graça de Deus é algo que Deus dá pra nós de graça, algo que ele
concebe a nós. Então, Ana é aquela cheia dessas graças, cheia de talentos. E eu sou uma pessoa cheia de habilidades, sabe, eu sou muito empática, eu tenho muita facilidade em aprender as coisas. Então, isso diz muito de mim, né? E também, Ana vem de oferta, de dar, de algo que é entregue. Olha que legal, de novo, a minha vida para o outro, né? E isso é muito legal, porque eu sinto que esse negócio do talento, né? De ter muitas graças e também de ser essas graças em favor do outro, faz toda Ana ser uma pessoa muito sensível. Pode perceber, toda Ana é bem introspectiva em alguns aspectos, é sensível, meio chorona, mas muito reflexiva, uma pessoa muito que tem sempre algo a colocar, sabe? Enfim, e aí eu me identifiquei com isso. E Beatriz, a última coisa que eu descobri sobre Beatriz agora é que, além de fazer os outros felizes, significa peregrina, viajante. E eu me identifico muito com isso. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa que vai ter um lugar fixo, né? Eu tenho amigos, mas eu não sou uma pessoa de grupo, de um grupo, de outro grupo, né? Eu sou uma pessoa de vários lugares, de várias coisas. E você pode perceber, toda Beatriz tem um fogo, é terrível, terrível, terrível. Tipo, é aquela menina, aquela criança, por exemplo, se você vai numa escola, a Beatriz é aquela que bota fogo na sala, que puxa a cortina, que aterroriza todo mundo. Essa é a Beatriz. E eu acho muito interessante esse negócio da terra, porque uma vez, quando eu tava rezando sobre as 12 tribos, né, dos patriarcas lá do Antigo Testamento. E aí Deus dividiu, né? Cada um tem 12 tribos. E eu tava conversando com uma amiga minha que ela é mormon. E ela tava falando que na religião dela eles recebem uma carta falando de qual tribo que eles pertenceram, a ancestralidade deles, né? Revelado pro patriarca deles, que é tipo um padre deles lá. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque quando ela me disse isso, ela falou, eu sou de tal tribo. E eu falei, gente, eu quero saber minha tribo. Posso não ser mormon, mas esse rolê existe pra mim também, quero também. Porque eu adoro essa coisa, né, de colocar, onde eu sou, qual casa de Hogwarts que eu tô. Eu amo esse negócio. Aí beleza, aí fui eu lá procurar qual que era a minha tribo. E aí eu fui ler, né, falei, Jesus, me revela a minha tribo. Quero saber qual que eu sou da tribo. E aí foi muito legal, porque Jesus dividiu as tribos de acordo com os filhos lá. Eu não lembro se é de Jacó. Não lembro, gente. Depois eu vejo pra vocês. Se vocês quiserem que eu ache onde que é esse rolê das tribos, vocês comentem embaixo que eu acho pra vocês na Bíblia. Mas... E aí cada tribo tem uma função, né, na vida. E aí eu queria saber. E aí eu descobri que eu não era nenhuma tribo. Eu era de uns caras lá que era... A que mais me chamou a atenção. Como é que você sabe que você é dessa tribo? É porque você sente quando você vai lendo. Sensibilidade aflorada. E eu percebi que eu faço parte dos levitas. Quem são os levitas? São as pessoas que não têm uma terra. Elas acompanham a aliança, a Arca da Aliança, né? Então, ou seja, a minha herança não é terra nenhuma. É Jesus, a minha herança, né? E isso foi confirmado na época por uma música do Rosa do Saron, que falava assim... Somente tenho a ti, tu és a minha herança. E eu lembro que era um momento que eu tava me sentindo muito sozinha na igreja, enfim, tava sendo muito difícil pra mim. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? E antes disso, o meu nome, Ana Beatriz, é os dois, né? Então, por um lado, eu tenho Ana, que me traz pro interior, que tem essa coisa de cheia de graça, mas que não consegue, é muito sensível, esponja, pega de todo mundo, se doa, mas pega de todo mundo. E aí tem Beatriz, que é tipo, vush, peregrina, não é pegada a nada, não sei o quê. Eu acho muito legal o meu nome, porque ele dá uma balanceada, né? O Beatriz puxa a Ana pra cima e a Ana puxa a Beatriz pra baixo, né? Então eu fico lá nos meios termos. E aí eu queria te convidar, né, tipo, a refletir sobre a sua identidade. Qual que é o seu nome? O que o seu nome tem que pode
sei lá, né, falar um pouco sobre você. E aí, voltando para Satanás. Satanás, o nome dele era Lúcifer. Por quê? Porque ele era a materialização da luz de Deus. Então, olha que foda, desculpa a palavra, olha que foda. E ele era um anjo super foda, tipo, um dos mais altos, o escalão mais alto dos anjos, e pá, depois vocês procurem se vocês se interessarem. E ele era a luz de Deus. E, enfim. E aí, só que ele não tava ok sendo a luz de Deus. E aí eu já vou chegar aí. Aí eu anotei aqui. Quando Moisés pergunta para Deus o nome dele, antes da gente voltando nessa questão do nome, Deus ele fala assim: o meu nome, ele fala um nome lá para Moisés que a gente não sabe, mas na Bíblia vai falar que Deus responde: eu sou grande, eu sou. Então, o nome de Deus revela quem ele é. E ele é o ser, entendeu? O meu nome revela que eu sou essa pessoa cheia de graça, que eu sou peregrina, beleza. E o que o nome de Deus revela? Que ele é, sabe? E o ser é tão grande, o ser algo é tão forte para nós que a gente não consegue nem escutar o nome de Deus, porque isso vai impactar a gente de uma forma muito louca, sabe? Tá, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu escrevi, Deus apenas é. Aí eu escrevi assim, enquanto os anjos são a vontade de Deus e nós somos frutos do amor, Calma aí. Enquanto os anjos são a vontade de Deus, nós somos o fruto do amor. E Deus apenas é. Aí eu vou entrar na parte de Jesus, né? Quando Jesus precisou materializar o amor, o verbo amar, ele não conseguiu materializar em um anjo. Ele teve que materializar em uma pessoa. Por quê? Porque o amor, ele exige livre-arbítrio. Então, Jesus ele não podia materializar num anjo, porque anjos não são livres. Anjos vivem debaixo da vontade de Deus. Porque só a vontade de Deus. Você tá entendendo? É difícil entender, mas enfim. E aí o que aconteceu? Deus precisava de uma materialização do amor, mas amor precisa ser livre. Então ele falou o quê? Vou fazer um humano, não é mesmo? E aí ele fez Jesus. E Jesus, ele é diferente da gente porque ele é Deus também. Porque Deus não fez Jesus simplesmente criatura. Ele também fez Jesus divindade. Então, o que acontece? A gente é só humano. A gente é só criatura, já falo disso já. Mas Jesus, ele é os dois. Então, ele não tem pecado. Mas, mesmo assim, ele tem o livre-arbítrio. Então, Deus precisou fazer esse anjo, só que sem ser anjo, de uma forma humana, para que a gente pudesse entender o que era o amor. Enfim, e aí nós não somos Deus. Jesus é Deus, porque ele é as duas coisas. Mas nós não somos Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós viemos de Deus, nós somos tipo... Deus transbordou esse amor dele pra gente existir. E aí, o que acontece? A luz, que é Satanás, não é livre, porque ela é uma vontade de Deus. E ela não necessita, a luz não precisa de liberdade para ser livre, ela não precisa de liberdade para existir, como o amor precisa. E a luz não é semelhança, não é imagem e semelhança de Deus, como a gente é só uma vontade, entende? Entendem a diferença de ser uma vontade de Deus para ser imagem e semelhança? Porque para ser amor precisa ser igual em dignidade, mas precisa ser diferente também porque precisa ser autônomo, precisa ter vontade, precisa ser livre, precisa ter livre-arbítrio. E Satanás não tinha nenhuma dessas coisas. Ele não era livre e ele não era imagem e semelhança de Deus. E o amor... E olha que loucura, assim. Porque se você for pensar, realmente, essas duas coisas eram difíceis para Satanás. Mas o amor, ele é muito vulnerável, sabe? Tipo, os anjos são muito mais poderosos, os anjos são 1000 vezes melhores do que os humanos. Só que não tem liberdade, nem é imagem e semelhança de Deus, né? Então, Lúcifer,
ele, tipo, deixou de entender o que ele tinha de bom, ele começou a se comparar com a criação. E como assim Deus cria alguém que tira esse lugar de sou foda, sabe? Ele começou a olhar, e muitas vezes a gente faz isso, ele começou a olhar e tipo, meu, eu quero ser aquilo ali, não o que eu nasci pra ser, não a vontade, não a luz que eu nasci pra ser luz, né? E aí, beleza, e aí começou a sentir que ele não queria mais ser. E aí ele começou a ficar orgulhoso e aquilo que a gente sabe. Só que o que eu queria falar pra vocês hoje é que o que faz Satanás ser tão. Ter tanta essa dificuldade, assim, de lidar com o fato de do ser humano e tal. É a comparação que ele faz, né? Dele com a criação de Deus, o ciúme, o orgulho. E o fato dele se afastar da identidade dele. Ele começa a olhar para o ser humano e ele começa a rejeitar o que ele é porque ele quer ser outra coisa. Mas sendo outra coisa, ele não vai ser bom, sabe? Não vai ser algo positivo. Então ele nega a sua identidade. Negando quem ele é, ele não pode ser o que ele nasceu para ser, né? Beleza. E aí eu escrevi: não dá para ser feliz sendo algo que não somos. E eu queria. Aí me pergunta, né? Então a gente tá determinado, Ana Beatriz. Então a gente tem que nascer e fazer todas as coisas certinho, mas você tá se contradizendo, porque você tava falando do livre-arbítrio agora mesmo, que a gente tava falando sobre nomes, sobre como o amor é livre, blá blá blá. Beleza, agora eu vou te dar um exemplo pra você entender o que eu tô querendo dizer. Vamos pensar num copo. A gente tem um copo de vidro. Esse copo, ele é de vidro. Ele foi feito de vidro, ele foi feito com esse material. Se eu colocar dentro água, muda alguma coisa? Muda ele ser feito de vidro? Não muda. Se eu tirar a água e colocar vinho, muda ele ser feito de vidro? Não, ele continua sendo feito de vidro. Então não importa o que a gente coloca dentro do copo, a gente continua sendo copo. Então, não importa o tanto que Satanás negue a Deus, ele continua sendo luz. Ele não é nada, não é as outras coisas que ele quer ser, ele continua sendo luz. E ele quer fazer o ser humano acreditar que o que dita a identidade dele é o líquido do copo e não o copo por si só. E ele faz a gente esquecer, ele vai botando líquido, tirando líquido, botando líquido, tirando líquido. Então hoje o que você tem que ser você tem que ser bem-sucedido profissionalmente. Então se você não for bem-sucedido, você não serve. Nossa senhora. Aí você consegue ser bem-sucedido financeiramente. Aí ele arranca o líquido e fala: mas agora não é mais isso que importa para você ser amado, para você ser aceito, você tem que fazer outra coisa. Então tira o líquido e põe outro líquido. Entende? Mas a gente esquece que a nossa identidade é de copo, não é de líquido. Foda-se o líquido que tá lá dentro, sabe? Beleza. E aí ele faz isso porque ele mesmo não aceita que ele é copo, sabe? Beleza. E aí, olha que loucura, gente. Para encerrar esse pensamento, para deixar vocês aí refletindo sobre minhas reflexões, né? Eu tava pensando sobre a dialética, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho sobre o pensamento contemporâneo. Dialética é um tipo de pensamento, tem a metafísica e a dialética. Procurem depois, vocês que lutem. E aí, o que acontece? Nesse tipo de pensamento, fala assim, que a gente tem uma tese, a gente tá lá. O Piaget usa muito isso, na verdade ele é metafísico, né? Mas enfim, dá pra você entender. Esquece o Piaget, beleza. Aí, o que acontece? A gente tem uma tese, então a gente pensa algo do mundo. Aí vem uma coisa e desestrutura a gente. Então, vem uma coisa que nega o que a gente tá pensando. E aí, a partir dessa tese, do que a gente pensou primeiro, e dessa coisa que negou, a gente entende. Então o que será que eu penso? Será que eu penso a tese? Será que eu penso a antitese, a antítese? E aí a gente faz uma síntese e, juntando as duas coisas, a gente entende o processo, né? E aí eu queria falar pra vocês que o que eu entendo. Acho que seria legal se eu desse um exemplo de tese e antítese.
Ah, eu não consigo pensar num exemplo agora, gente. Mas enfim, eu vou já puxar pro exemplo de Deus mesmo. É... Ah, por exemplo, uma criancinha, quando ela tá aprendendo as coisas, ela olha para um gato e ela fala: Nossa, esse bicho tem 2 orelhas. Aí, então ele tá numa categoria pra mim. Aí ela vê um cachorro. Ela pensa: Nossa, esse bicho também tem 2 orelhas. Então talvez eles estejam na mesma categoria de coisas. Então ela tem uma tese. Aí vem, de repente, o gato mia e o cachorro late. Aí ela fala: Opa, esse bicho latiu e esse bicho miou. Então talvez eles não estejam na mesma categoria. Então veio a antítese para confrontar a tese. E aí depois ela monta. Ah, então tá bom. Então por mais que eles tenham orelhas, eles são classificados em jeitos diferentes porque eles um late e um mia. Essa é a tese da cabeça dela, né? A síntese que ela faz a partir disso. Mas não é isso, né? Não é isso que faz um gato ser um gato e um cachorro ser um cachorro. É a família, a ancestralidade e tal. Mas assim, pegando como que a gente pensa. Enfim. E aí ela vai classificando. E é isso, esse é o pensamento dialético, né? Tá. E aí, o que acontece? A tese é Deus. Então a gente tem uma identidade. Por exemplo, no exemplo do gato. Um cachorro é um não gato. E um gato é um não cachorro. Tô morrendo? Vocês estão morrendo? É isso. Então, tese. Eu sou filha de Deus. Minha identidade é de ser humano, filho de Deus. E o que acontece? Satanás não entende essa identidade dele de anjo. A minha identidade é outra, que não é de Satanás. Ele nega. Então, ele coloca como não Deus. Então, Satanás, ele fica na negação, não é mesmo? Então, ele passa a vida toda dele negando e tentando se encontrar nessa negação. E é muito louco, vou fazer um parênteses, gente, que nós somos seres que se encontram no outro, se encontram na negação, né? Eu sou uma pessoa que vive na negação, assim. Aquela pessoa é desse jeito. Eu não sou. Então, isso me diferencia dela. E por que a gente fica na negação, sabe? Por que a gente não faz o que a gente é? Por que a gente fica no não? Porque a gente precisa passar por esse processo do pensamento dialético. Só que a gente para no não. A gente para no que a gente não é. E a gente fica nisso pra sempre. Enfim, e aí Satanás fica nisso, nessa luta de, tipo, negar que ele é criação. Mas ele é criação. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar. Você dizer que não acredita em Deus, você continua sendo criação na nossa mitologia. Entende? Beleza. E aí, olha que louco. A síntese. Então, Deus é a tese, Satanás é antítese. E a síntese é a humanidade. Porque a gente pode olhar a tese e olhar a antítese, juntar e escolher. Olha que loucura, cara. Então, se você escolhe Satanás, você fica na negação. Você fica na negação e da sua identidade. E se você escolhe Deus, você aprofunda e você vai para uma síntese da sua identidade. Eu não sei se elaborei direito, se fez sentido, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês e isso me deixou muito pensativa. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha edificado de alguma forma. E é isso, a pessoa surtada, pensa várias coisas assim. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo.